Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem, está morrendo de saudades. Então vamos lá. Hoje nós vamos com o vídeo aula de cidadania, certo? Estamos lá trabalhando sobre a liberdade, o que é ser livre, mas também lembrando que nós temos liberdade, a gente também precisa ter o quê? Responsabilidade, cuidar com as nossas escolhas, certo? Então a gente vem trabalhando isso desde o comecinho dessa apostila, ser livre, certo? Ter liberdade, mas ter responsabilidade também, ter autonomia. O que é autonomia? É eu conseguir fazer as coisas sozinhas, sem prejudicar ninguém, ser independente, certo? Conseguir resolver as coisas sozinho, resolver os meus sentimentos, resolver os meus pensamentos, resolver os problemas. Isso é ter autonomia, certo? Para tudo isso, tem a liberdade e tem a responsabilidade. Eu preciso ter a responsabilidade por tudo aquilo que eu faço, certo? Cada vez que eu crio mais responsabilidade, eu tenho mais liberdade, certo? Então é isso que nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando. Então, vamos lá pegar a apostila, lá na página 303 da apostila. A prof vai colocar aqui para a gente poder acompanhar todos juntos. Vamos lá, tá entrando. Entrou! Refletindo sobre a liberdade. Lembrando um pouquinho antes que na página 301, a prof passou a lição de casa. Essa lição de casa nós teremos que fazer quando voltarmos, corrigirmos. Por quê? Porque na apostila de cidadania, as respostas são feitas pela opinião de cada um, certo? Então, a gente vai deixar essa para corrigir quando voltarmos, certo? Então, vamos lá. Página 303. Refletindo sobre a liberdade. Você pensou muito sobre a liberdade e percebeu como ela pode ser algo importante na vida de alguém? Como cada ser humano sonha sempre em ser livre e como isso faz parte da vida humana de qualquer modo? Depois de falar sobre esse conceito de um jeito tão legal, você refletiu sobre tudo que te tira a nossa liberdade? Levamos um susto. Várias coisas tiram a nossa liberdade. Expliquei alguns exemplos nos vídeos anteriores sobre a questão da liberdade, certo? Então, para a gente relembrar, eu vou falar alguns exemplos. Por exemplo, vocês são livres para brincar. Vamos dar o exemplo da escola. Vocês têm o horário de vocês de parque. Vocês estão lá brincando livremente. E aí acontece que alguém desrespeita o outro e começam a brigar. O que acontece? A prof chama vocês para conversar com vocês. Quando a prof chama vocês para conversar com vocês, porque vocês brigaram, vocês deixam de brincar. Os outros continuam brincando e vocês não podem brincar porque estão lá conversando com a prof. Então, de uma certa forma, vocês perderam a liberdade de vocês naquele momento. Então, acredito que seja muito mais legal continuar com a liberdade. Mas, para isso que a prof falou, tem que ter a responsabilidade. Eu sou responsável. Se eu vou lá, vou brigar com meu amigo, eu vou perder minha liberdade naquele momento. Então, é isso que a prof está falando, certo? Da liberdade com a responsabilidade. Será que não podemos fazer livres escolhas? Será que somos sempre influenciados por algo que tira a nossa liberdade? Será que a liberdade não existe? Já que tudo pode ser explicado pela genética, por influências sociais ou pelo momento
de vida de cada ser humano? São perguntas difíceis, mas é possível encontrar um meio termo para isso. A filosofia é muito boa em encontrar posições moderadas para todo tipo de assunto. Que tal encontrarmos a nossa? Vamos lá. Refletindo sobre o filósofo Sartre. Existia um filósofo francês que se chamava Jean-Paul Sartre e era muito inteligente. Ele pensou bastante sobre o assunto que estamos discutindo, a liberdade. Para ele, as pessoas são livres para escolherem absolutamente tudo o que quiserem, mas não são inteiramente responsáveis por essas escolhas. Ou seja, não significa apenas escolher fazer o que der na telha, pois para Sartre também é necessário arcar com as consequências dessas escolhas, certo? Ele está até dando um exemplo aqui, ó. Quer colocar o dedo no fogão quente? Você é livre para fazer isso. Mas será que a gente vai aguentar a dor de se queimar? Então, tem certas escolhas que a gente precisa pensar no depois. E se eu escolher isso, será que depois eu vou conseguir fazer? É o que ele está falando aqui. Olha o outro. Quer esbanjar o uso da água do planeta? Você é livre, mas está preparado para passar por períodos de seca? Para ter que economizar água mais tarde? Então, quer dizer, por que a gente vai ficar esbanjando água, sendo que depois vai faltar água para a gente tomar banho, para a gente beber, para a gente fazer comida? Vocês já pensaram nisso? Tudo é uma escolha. Eu posso esbanjar água agora, mas e depois? E o amanhã? Como é que vai ser? Então, é isso que ele quis dizer. A gente é responsável por aquilo que a gente escolhe. Se essas coisas acontecerem, pode ser que a sua atitude, livre em primeiro momento, traga sérias consequências. E aos olhos de Sartre, você é responsável por todas elas. Você pode escolher não estudar para uma prova. Pode, afinal, você é livre. No entanto, esteja preparado para a nota baixa e a bronca dos seus familiares ao verem o resultado. Então, prof, eu não vou estudar para a prova. Tudo bem, você é livre, não quer estudar? Tudo bem. Mas e depois? Será que você vai gostar da nota baixa que você vai ganhar? Será que os seus pais vão gostar da nota baixa que vocês vão ganhar? Certo? Então, vamos lá. E depois, estudar nas férias, que agora parece não ser uma má ideia. Será sua responsabilidade, pois foi resultado da sua livre escolha. Então, quantos alunos não estudam durante o ano, chega no final do ano, tem que fazer recuperação, vai ter que ficar estudando nas férias, enquanto todos os outros amigos já estão de férias em casa, vocês vão estar indo para a escola estudando ainda. Então, são escolhas. A teoria de Sartre pode parecer dura, mas diz muito sobre a realidade. Ela nos torna responsáveis pela vida que vivemos. E você, o que acha disso? Então, pensem, gente. Vamos pensar nas seguintes questões. O que as teorias de Sartre nos ensinam sobre liberdade e responsabilidade? Por quê? Para Sartre, você é absolutamente livre? Por quê? Você concorda com as ideias de Sartre ou discorda delas? Por quê? Então, essa atividade do Conversa Vai, Conversa Vem, da página 304, certo? Nós vamos escrever tudo o que a gente acha, porque ele está perguntando o porquê de todas elas. Nós vamos escrever em uma folha de papel ao maço, certo? Então, a gente vai escrever lá a primeira pergunta, tem que escrever a pergunta e depois fazer a resposta. Aí tem que copiar a segunda pergunta e fazer a resposta. Tem que copiar a terceira pergunta e fazer a resposta, certo? Esse trabalho a prof vai pedir depois para vocês tirarem foto e mandarem na página do Que Mágico que a prof vai enviar para vocês, certo? Então, não se preocupem que na nossa interação online a prof vai pedir isso, certo? Então, vamos lá. Tem aqui a história do Jean-Paul Sartre. Gente,
Essa aqui, a prof vai ter que mostrar para vocês durante a sala de aula, porque eu fiz outro para vocês verem. Olhem só que legal. A prof fez o seguinte, um resuminho, ó. Sartre foi um ávido leitor e escritor. O que é um ávido? Ele era muito inteligente, então ele estava sempre lendo e sempre escrevendo. Produziu textos filosóficos, romances, novelas, contos e ensaios. Sua obra mais destacada tem o título de O Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica, certo? Publicado em 1943. Esse tratado da ontologia fenomenológica aborda sobre a filosofia de Heidegger, que é outro filósofo, e alguns pensamentos sobre a liberdade humana. Então, esse nome todo, ontologia fenomenológica, ele diz sobre a liberdade humana, sobre a nossa liberdade, certo? Esse aqui, a prof pegou uma foto do Sartre, para vocês poderem ver direitinho como ele era, certo? Ele morreu em 1980, gente, certo? Então, vamos lá, voltar para a apostila. Então, diz assim, artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, este artigo está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como nós já vimos, toda criança e adolescente tem direito à liberdade. Eles têm direito ao respeito e à dignidade como pessoas humanas. Por quê? Porque eles estão sempre se desenvolvendo, eles estão crescendo. Então, eles precisam se alimentar, eles precisam receber carinho, amor, atenção, estudo, né? A informação. Eles têm todo esse direito. E eles merecem ser respeitados, não maltratados, não explorados, respeitados. Certo? Então, vamos lá. Na parte da mão na massa, nós iremos fazer esta lição de casa, esta tarefa de casa. Então, nós temos a tarefa de casa aqui, de responder essas 3 questões aqui, no Conversa Vai e Vem. Essas aqui vocês vão fazer numa folha de papel ao maço, que a prof já mandou no material. E essa daqui vocês vão responder aqui na apostila. Aí diz assim, certo? Que a gente tem que procurar imagens, frases, músicas e leis que falem sobre a liberdade. Então, claro, a gente não vai levar isso para a sala. Nós vamos fazer aqui, certo? Então, claro, que eu vou lá copiar. Ah, eu achei imagens, prof. Eu achei frase, eu achei música, eu achei lei. Ótimo, podem colocar uma delas, certo? E aí, vocês vão lá. Vamos supor, vou dar um exemplo, que eu achei uma imagem, certo? Eu achei uma imagem sobre liberdade. Então, eu vou recortar, vou colocar ali. Aí eu vou escrever, se aquela imagem ali, ela exige alguma responsabilidade, certo? Eu vou pensar, e aí eu vou escrever aqui do ladinho. Por quê? Por que que essa imagem me traz, precisa ter responsabilidade? Por quê? Aí eu vou escrever aqui, certo? Aí diz aqui na 2, elabore um cartaz com o resultado da pesquisa e da discussão nos grupos, que foi isso que a gente trabalhou agora, a questão da liberdade com responsabilidade. Então, gente, não precisa ser feito no cartaz. A prof mandou para vocês folhas brancas, tá? O que vocês vão fazer com essa folha branca? Tá? Eu até lá no Que Mágico, eu vou colocar só a 1 e a 3. Não precisa fazer a 2. O que vocês vão fazer lá na 3? Vocês vão pegar uma folha branca e vocês vão colar imagens de revistas para ilustrar o que a gente aprendeu na aula de filosofia. Então, nós vamos colar imagens sobre liberdade, sobre responsabilidade, sobre escolhas, e vamos colar essas imagens lá. Ah, prof, posso colar 5 imagens? Sim, mas eu quero mais de uma, certo? Então, é isso que nós iremos fazer, certo? Não precisam fazer no cartaz,
Tanto que eu vou tirar o número 2, eu vou colocar só 1 e 3 no Q mágico, que é para vocês fazerem em folha sulfite. Ó, certo? E claro que depois, quando eu abrir e explicar para vocês como é que vocês postam esses trabalhos para mim no Q mágico, depois que eu explicar, vocês vão tirar uma foto e vão postar lá no Q mágico. Certo? Então, gente, trabalhamos mais um pouquinho de filosofia, não vou mais para frente, porque se eu for mais para frente, a gente já acaba o assunto, porque a apostila de cidadania é curtinha, certo? E nós vamos ir trabalhando aos pouquinhos. Então, é isso. Pensem sobre liberdade, responsabilidade e escolhas. Pensem sempre no futuro. Se eu fizer isso, será que eu vou conseguir fazer isso depois? Então, tem todas essas escolhas que nós precisamos pensar, certo? Então, ficamos por aqui. Se cuidem e beijos para vocês. Então, relembrando um pouquinho sobre o que nós estávamos falando nos assuntos da apostila, falamos muito sobre liberdade, sobre respeito, certo? Sobre ajuda ao próximo, respeitar o próximo, respeitar a opinião dos outros, certo? Sem ficar bravo, sem brigar, sem xingar. Por quê? Porque todos nós somos livres, todos nós temos escolhas, certo? E como uma pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu não vou brigar com ela. Eu preciso ser justa, eu preciso respeitar a opinião da outra pessoa, a vontade da outra pessoa, a escolha da outra pessoa, certo? Então, assim, a gente tem que lembrar que à medida que a gente vai crescendo, certo? A gente vai tendo muitas experiências. Nós vamos passando por algumas coisas diferentes das outras. Enquanto a gente é pequeno, tudo bem, certo? A gente já vai conhecendo algumas coisas, a gente vai entendendo outras coisas. E quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. A gente vai entendendo as coisas que a gente não entendia quando a gente era pequeno, certo? Então, assim, tudo na nossa vida, ela vai mudando, nossas ideias vão mudando, nossos pensamentos vão mudando, nossas vontades vão mudando e vão se transformando, certo? Imagine, quando a prof começou a estudar, eu queria ser dentista, eu não queria ser professora, eu queria ser dentista. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, fui entendendo algumas coisas e fui me conhecendo, porque a gente precisa se conhecer, certo? E aí eu vi que eu não queria mais ser dentista. Eu queria era ser professora, eu queria ensinar, eu queria dar aula. E eu tive essa liberdade para escolher, certo? Então, todos nós temos essa liberdade para escolher. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo algumas coisas, a gente vai se transformando, certo? Então, as coisas não são mais iguais de quando a gente é criança e depois quando a gente é adulto, certo? Então, nós precisamos aprender a ter respeito pelas outras pessoas, respeito pela opinião das outras pessoas e respeito por nós mesmos, pelo que a gente quer, por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente tem vontade e por aquilo que a gente pensa, certo? Então, os nossos pais, eles são muito importantes para a gente, porque eles vão dando conselhos, vão falando para a gente algumas coisas que às vezes a gente não entende, mas que mais para frente, quando a gente crescer um pouquinho, a gente vai entender, porque os pais da gente só querem o nosso bem, certo? Então, tudo isso a gente tem que entender e a gente tem que respeitar as opiniões dos outros, certo? Falando em liberdade e responsabilidade, porque a gente tem que ter responsabilidade em fazer as coisas para o nosso bem e para o bem das outras pessoas, a gente entra num assunto que é de um filósofo, que era o Paul Sartre.
certo? Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho na nossa apostila, onde a gente fala sobre o Paul Sartre, certo? O prof vai colocar aqui a apostila, que está aqui, refletindo sobre o filósofo Sartre. Existia um filósofo francês que se chamava Jean Paul Sartre. Ele era muito inteligente e ele pensou bastante sobre o assunto que estamos discutindo, a liberdade. Para ele, as pessoas são livres para escolherem absolutamente tudo o que quiserem, mas são inteiramente responsáveis por suas escolhas. Sim, gente, nós temos o livre-arbítrio, certo? Que a gente pode escolher aquilo que a gente quiser. Só que, às vezes, se eu escolho alguma coisa que não é boa para mim, eu vou ter que ser responsável por isso, certo? Ou seja, não significa apenas escolher e fazer o que dá na telha. Não. Sartre também acha que é necessário arcar com as consequências dessas escolhas, certo? Por exemplo, vocês sabem que o fogão é quente, tem fogo, mas você quer colocar o dedo lá no fogão quente? A escolha é sua. Então, você vai lá e coloca o dedo no fogão quente. O que acontece? Vai se queimar. Você vai aguentar com a dor? Você vai ter que aguentar, porque você teve a escolha de não colocar, mas você quis colocar. Então, essa responsabilidade de ter que aguentar a dor foi sua, porque você escolheu, certo? Por exemplo, quer esbanjar o uso da água do planeta? Você é livre, né? Quer ficar lá esbanjando, deixando água, a torneira aberta? Tudo bem, mas será que as pessoas estão preparadas para não ter água? Certo? Porque quem esbanja água vai ter que economizar depois. Então, por isso que ele fala, as pessoas são livres, mas precisam ser responsáveis pelas escolhas. Se essas coisas acontecerem, pode ser que a sua atitude livre, em um primeiro momento, traga sérias consequências, certo? E, aos olhos de Sartre, nós somos responsáveis por todas as nossas escolhas. Nós somos livres, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Por exemplo, ele diz aqui, você pode escolher não estudar para uma prova. Pode, afinal, você é livre. No entanto, se você não estudar, você vai ter uma nota baixa, certo? Vai ter bronca dos pais. E depois, se a gente não estudar durante o ano, vai ficar em recuperação. Se ficar em recuperação, vai ter que estudar mais ainda. Então, olha, é uma escolha. Eu podia ter estudado. Mas eu não quis. Aí vai ter que ficar em recuperação e estudar tudo de novo. Então, são escolhas, sabe? Então, assim, ó, a responsabilidade é nossa, certo? A gente é livre, mas a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. A teoria de Sartre pode parecer muito dura, mas diz muito sobre a realidade. Ela nos torna responsáveis pelo que vivemos, certo? Então, nós estamos conversando sobre a liberdade, sobre as teorias de Sartre. Aí tem um artigo 15 na Constituição que diz: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Esse artigo está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, certo? Porque é o processo de desenvolvimento. Não é porque é uma criança que as pessoas não vão respeitar, que as pessoas não vão dar liberdade a elas. Crianças também têm liberdade e crianças também podem escolher, certo? Mas elas têm que lembrar que elas têm responsabilidade, certo? Então vamos lá. Sartre e o mundo em que vivemos. Você já parou para pensar em como as teorias de Sartre têm relação com questões referentes à preservação da natureza, ao consumismo, às nossas vidas? É tudo realmente muito interessante. Então, vamos ter que pensar sobre essa teoria, certo? Vamos ver as ideias que Sartre diz. Sartre e a preservação da natureza.
O que podem nos ensinar sobre a preservação da natureza? Gente, nós estamos estudando isso em ciências e geografia, sobre os problemas urbanos, que a prof acabou de explicar novamente, certo? A gente precisa preservar a natureza. Como é que os filhos de vocês, quando vocês crescerem, casarem, tiverem filhos, como é que vai estar a natureza, será até lá, se as pessoas não estão cuidando? Então, tudo isso a gente precisa pensar, certo? E aonde a gente aprende? A gente aprende com os nossos pais, a gente aprende com os nossos avós, aprendemos com os nossos professores e com os nossos amigos. Assim que a gente aprende sobre a preservação da natureza. E não é só aprender, nós temos que ensinar as outras pessoas, certo? Mesmo sem ser um professor, mas a gente ensina. Como? Conversando com as outras pessoas. Sartre e o consumo exagerado. O que as ideias de Sartre têm a ver com a nossa sociedade consumista? O que acontece? As pessoas pensam muito em comprar, em comprar, em comprar, certo? E aí elas esquecem de uma coisa muito importante, que é o conversar com as outras pessoas. É o estar perto de outras pessoas. As pessoas gastam dinheiro em celulares, em computadores, e aí cada vez que eu pego o meu WhatsApp e vou conversar com uma pessoa, eu estou conversando com ela através da internet. Eu não estou conversando com ela aqui, pertinho, criando um vínculo, porque cada vez que eu converso com uma pessoa de pertinho, eu dou um abraço nela, eu sinto o cheiro dela, certo? Eu não tenho vínculo. Então, as pessoas estão tão preocupadas em gastar o dinheiro para ter essas coisas que esquecem do mais importante, que é o vínculo, certo? O abraçar, o beijar, o fazer um carinho, o olhar no olho da outra pessoa, ver se a outra pessoa está triste ou não. Então, as pessoas perdem isso. Por quê? Porque elas só querem comprar, comprar e comprar, e não pensam na outra parte, que as pessoas precisam de atenção, certo? Então, o consumo está exagerado, certo? Sartre e a minha escola. De que maneira podemos aplicar essas ideias em nossa escola? Podemos aplicar elas com projetos, conversando com os alunos, mostrando para os outros, não importa se é só da minha sala, posso conversar com os outros alunos das outras turmas, jogar bola com eles, manter esse vínculo, explicar sobre o porquê é importante jogar lixo no lixo, o porquê de separar o lixo, o porquê de não quebrar as plantas, certo? Então, dessa forma que a gente pode trabalhar isso na escola, certo? Sartre e a minha própria vida. E em nossa vida, como a gente pode aplicar essas ideias? Crescendo, amadurecendo e outra coisa muito importante, pensando. Eu preciso pensar. O que adianta eu estudar, eu saber as coisas, se eu não paro para pensar? Então, a gente precisa pensar na nossa vida, pensar na vida que a gente quer ter, como é que eu quero ter a natureza, como é que eu vou conseguir preservar a natureza se muitas outras pessoas estão destruindo? Então, a gente precisa pensar nisso, certo? E claro, e a gente precisa lembrar, certo, que as pessoas são livres, mas que elas têm responsabilidade, certo? E a gente precisa perceber isso. Se eu vou lá jogar o lixo no rio, eu estou pensando no bem do outro? Não. Eu estou piorando a minha vida e a vida do outro, porque eu estou causando a poluição. Então, eu preciso perceber essas coisas, certo? Que tudo isso é importante. Se as pessoas cortam uma árvore, elas estão tirando o oxigênio de milhares de pessoas, certo? É só um pouquinho? É só um pouquinho que elas tiram de oxigênio. Mas quantas árvores são tiradas? Muitas. Então, acaba o quê? Afetando o nosso oxigênio, certo? Então, isso é muito interessante, certo?
essa ideia da gente filosofar, a gente precisa ajudar a termos pensamentos melhores sobre as nossas vidas, certo? Por isso que o Sartre vem. Porque é por meio dessas teorias, dessa filosofia do Sartre e de outros filósofos, que a gente pensa diferente, certo? É uma missão muito bonita desses filósofos, porque eles precisam o quê? Fazer a gente pensar, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês, a questão da liberdade, certo? Para a gente poder dar continuidade no nosso assunto, que agora só falta um pouquinho para a gente terminar o assunto de cidadania, eu trouxe o Sartre de novo para relembrar. E ficamos por aqui, então. Então, até a próxima aula. Se cuidem e, ó, beijos para todos.